E também gosto desse menino do Thiago, que já está aí com a gente, da Top Anyway. Tudo bem, Thiago? Tudo Valeu bem, pelo apoio, Silvana, com galera. vocês? Valeu, galera. Boa Tiagão, tarde, tudo bem, cara? pessoal. Aleixo Tudo conectou? tá. Fantástico. Acredito que sim. Boa tarde. Tá tudo certinho. Muito boa tarde, bom ver vocês por aqui de novo. Fique à vontade, a casa, como sempre, de vocês. Vocês têm até as 12h15 para dar o show. Perfeito. Vocês têm alguma apresentação para compartilhar? Sim, eu já vou compartilhar minha tela. Legal. Eu já pedi aqui um compartilhamento para a gente começar. Obrigado, Silvano, pela grande oportunidade. Sempre que quiserem. Só me confirma aí, Silvano, se tá tudo Tá ok? perfeito. Pode mandar bala. Então, perfeito, Silvano. Vamos lá, né? Bom, galera, começar falando um pouco aí sobre o nosso software de gestão de controle. Eu acho que o interessante é já iniciar, né, Aleixo, vencendo essa etapa, né, que o nosso software ele não é para controle de acesso, mas para gestão de acesso. E aí, essa questão faz total diferença quando você ainda fala em relação a uma indústria, ao principal controle que é necessário, né, Aleixo? E aí, para já ir antecipando aqui, a gente já tem bastante coisa para falar e o tempo é curto, né, Aleixo? Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho aqui para vocês, né, de como o Anyway pode otimizar os processos aí de acesso dentro da indústria e pedindo sempre o auxílio com o Aleixo para complementar e À dar aí disposição. informações. Bom, e para conhecer um pouquinho, né, sobre a nossa solução, Aleixo, se você pudesse aí, de uma forma bem breve, falar um pouquinho sobre a nossa arquitetura e como é constituído o nosso sistema. Pode ser? Isso, exatamente. Um dos grandes diferenciais quando a gente fala no sistema de gestão é que ele tem que ajudar a empresa desde a parte da arquitetura. Então, a solução é totalmente web, né, full web, ou seja, ela opera em cima dos navegadores. Não tem que ter componentes exclusivos dedicados aí para poder fazer a instalação. A arquitetura nossa, ela é multicamada. Que significa isso, Aleixo? Significa que você pode ter um servidor de banco dedicado, você pode ter um servidor otimizado para a web. As nossas regras de negócio elas estão descentralizadas do banco e da aplicação, ou seja, os drivers de comunicação, que são vários drivers de comunicação com o fabricante, eles se fazem valer dessas regras de negócio. Então, a nossa arquitetura pode ser distribuída. Em algumas situações, nós temos clientes que preferem, assim, pela estrutura física deles, trabalharem numa única máquina. Então, tanto o cliente pode optar por ter situação de servidores dedicados, com funcionalidades para essa finalidade, como pode ser um servidor híbrido, por exemplo, para operar tudo isso aí, tá? Então, essa é a grande vantagem dessa parte de arquitetura, aliado ao fato de termos vários fabricantes integrados na nossa solução de gestão de controle de Uhum. acesso. Um ponto importante, né, deixa eu sempre falar, é a modalidade de licenciamento que nós também temos, né, que aí pode Sim, ser tanto on-premise quanto em nuvem, né, hoje a gente também oferece, né, através de um parceiro, o serviço de nuvem, ou o cliente também pode optar em comprar, né, o sistema e colocar, instalar na nuvem dele, correto? uma nuvem privada, né? Então, ele Isso. faz o licenciamento on-premise, ele adquire a licença e ele instala na nuvem dele. Ou seja, essa nuvem ele pode tanto ser dentro do site dele, como a gente tem situações de infraestrutura dentro do cliente, como o cliente pode alocar uma infraestrutura de fora, uma Amazon, um Google, um IBM e outras mais que existem por aí. Então, o cliente fica, a gente tem a liberdade, né, nessa modalidade de licenciamento, para o cliente ficar mais à vontade aí dentro da sua parte de custo-benefício. Sim, e é legal, né, Aleixo, falar, né, quando a gente fala de indústria, tem muita questão de budget, de investimento, e quando você fala nessas duas opções, né, de licenciamento do sistema, você também tem aquela questão de utilizar o sistema como investimento, on-premise, e como também uma receita recorrente ali, como um serviço, né, que aí ele não Sim. entra dentro do budget, né, ele entra como uma receita mensal, que aí seria o serviço em nuvem ou uma alocação do sistema. A grande diferença entre CAPEX, né, que é o investimento que ele contabiliza a licença dentro da contabilidade dele, e OPEX, né, ou seja, ele vai trabalhar como despesa
Então, é sabido hoje que, dependendo da modalidade da empresa, da contabilidade dela, é muito interessante o cliente operar com um software como serviço, né? Trabalhando na modalidade OPEX. Perfeito. Aleixo, vamos dando sequência. Vamos E aí lá. vamos falar um pouquinho agora sobre os diferenciais dos sistemas, tá? E aí eu queria perguntar para você, hoje dentro da indústria tem muito aquela questão, né, de você vender um conceito de acesso que é conhecido principalmente para nós que somos do mercado, a gente tem ali aquele padrãozinho de montar o controle de acesso, e muitas vezes a gente esquece do principal, que é colocar a rotina do cliente, colocar a cultura do cliente de acesso dentro do sistema, né? E esse é um ponto muito legal que a gente consegue fazer, principalmente com as questões de perfis de acesso ao sistema, correto? Correto, corretíssimo. O que acontece é que, muitas das vezes, por exemplo, o software ele tem muitos recursos, muitos formulários, relatórios, gráficos. Então, como é um software de gestão de controle de acesso, ele permite que o nosso cliente modele os seus grupos de usuário para determinadas funcionalidades. Então, você tem uma funcionalidade que é extremamente operacional, por exemplo, de uma portaria, né? Dando um exemplo, e que ela tem lá meia dúzia de operações ali, tá? Então, ele deixa o cliente focar em construir um perfil para atender aquele tipo de usuário. E outros tipos de usuário, por exemplo, controladoria, gestão de patrimônio, né? Gestão de segurança e tecnologia, você consegue colocar outros perfis com outros recursos do sistema para que essa pessoa, esse grupo de gestores, consiga usufruir o máximo de benefício do sistema. Legal. Isso é muito interessante, né, Aleixo, quando a gente começa a correlacionar com outras questões que o software foi desenvolvido, como, por exemplo, que ele foi desenvolvido com o conceito multiplantas, né? E aí você tendo perfis e você tendo unidades diferentes, e aí todas elas conversando e respondendo, o software se torna muito mais complexo e principalmente mais adequado à estrutura de cada cliente, né? E aí Não, é legal... Oi, pode continuar, Aleixo, desculpa. Com certeza. Você tem uma empresa ou um grupo, né, uma grande holding que tem várias unidades, tá? Ele consegue modelar não só as pessoas controladas, que a gente chama, seja elas visitante, terceiro ou próprios colaboradores, aliado a onde estão alocados, onde estão dispositivos empregados, propriamente dito. Sim. Juntando isso tudo, a gente consegue fazer um controle de acesso multiplanta, Tiago. Isso. E o multiplanta não necessariamente precisa ser unidades ali, CEPs diferentes, né? Você pode trabalhar dentro de uma única unidade, né? Que você tem ali por diversos prédios, dependendo da aplicação da empresa, onde você pode ter políticas diferentes de acesso em cada unidade, com restrições de pessoas, de horários, né, Aleixo? E tudo isso está Não só isso, conversando né? a Você um único tem, banco de dados. no único banco de dados, você tem, por exemplo, um site físico, você pode fatiar ele, sites lógicos, que a gente chama, andares, áreas restritas, área restrita para um grupo de pessoa ou outro grupo de pessoa. Então, você tem a facilidade de você não ficar totalmente preso a não, é site, multiplanta, só tem que ser planta física. Não, a gente pega um prédio todinho corporativo de negócio e que cada andar é um grupo, ou é uma empresa inteira, ou é um grupo de empresa, e os dispositivos vão dirigindo, né, as pessoas, controlando as pessoas para que ela faça acesso àquele andar, não faça acesso a um andar. É isso. Exato. E quando a gente começa a falar de controlar pessoas, né, e você controlar pessoas não necessariamente é controle de mente, mas você controlar horários e permissões, aí entra num ponto muito importante que eu queria puxar agora, que é o controle de gestão de pessoas, principalmente com integrações com sistemas de RH, né? Sabe que isso hoje, para uma indústria, é o principal ponto para você ter dentro do controle de acesso, né? Porque você saber quem pode ou quem não pode acessar é muito vago para uma indústria, mas você saber quem pode, quem não pode, a hora, se está no dia correto, se está realmente dentro de um período, que não está no período de férias, dentro de um afastamento, isso é essencial para uma gestão de acesso dentro da indústria. Isso se torna completo quando você tem, sim, uma integração com o sistema de RP, né? E aí entra um grande diferencial nosso, né, Aleixo? Sim, com certeza. O grande diferencial nosso é disponibilizar para os clientes uma API muito poderosa, uma API, né, que é de tecnologia falando, né,
Uhum. que permite com que essa aplicação seja consumida pelo sistema de gestão de recursos humanos e outros, né? Então, Sim. ERPs, sistema de recursos humanos ou outros softwares de logísticas que precisa ter uma interação com gestão de controle de acesso, vai se valer, Tiago, com a nossa API, que é a nossa API de integração, tá? Isso num ponto, vamos até colocar assim, né, de ser um software novo ou desconhecido que a gente até hoje não tenha feito, né, Aleixo? Porque hoje a gente já Com trabalhou com alguns certeza. softwares, Isso né, ainda, Aleixo? ainda falando, o que a gente não tenha feito, né? Por exemplo, nós temos uma integração com o TOTUS RM, tá? Uhum. Então, suponha que tenha um outro software, um outro ERP, e que ainda não tem essa integração, tanto a gente pode flexibilizar de fazer o projeto junto com o cliente, como podemos licenciar o cliente na API para ele poder construir se ele tivesse recursos. Não, muito legal. Eu acho que esse daí é um ponto assim que em muitas apresentações com clientes, eu acho que é o ponto ali mais chamativo e o principal ponto de reflexão, de análise, porque está totalmente ligado ao ROI, né? Sobre o retorno sobre o investimento. Quando Não, você com começa a certeza. controlar as pessoas dentro do horário e reduzir ali os índices, principalmente o risco de um, de um processo trabalhista, se torna essencial a parte de gestão de acesso. Né? E falando, quando a gente começa a colocar a gestão de acesso de pessoas, também é necessário entender que dentro de uma fábrica, dentro de uma planta, sempre é necessário também ter a gestão de veículos, né, sobre os horários. E aí tem aquela questão da permissão de pessoas relacionadas ao veículo, né, Aleixo? Isso, sim, com certeza. Você tem a ligação da pessoa que seja o motorista ou o ajudante do motorista, você tem uma gestão de você entender, né? Ou receber esse registro de agendamento de outro sistema, por exemplo, de Uhum. logística, com a placa do veículo, com a tag veicular, né, que Sim. também é muito utilizada, Tiago, a gente pode fazer um vínculo, uma amarração ali com a pessoa, né? As pessoas que estão dentro desse determinado veículo. Então, é esse controle, o pessoal fala assim, mas é falho porque o motorista... na realidade, é falho dependendo da tecnologia que vai ser empregada. Então, ali é onde a gente faz um chamamento, né, para a parte híbrida de tecnologia de identificação. Então, você pode usar um reconhecimento facial do motorista, você pode usar um leitor de tag Uhum. veicular ou um leitor de placa de veículo, Sim. tá? Dentro da solução e fazendo com que isso fique ali bem amarrado, Thiago. Isso. Né, eu sempre pensando num caminho lógico, assim, né? Quando você começa a ter essa necessidade de controlar ali quem são os motoristas que acessam, te abre já a necessidade de controlar principalmente quem são os terceiros que acessam a sua planta, né? E aí vem toda uma questão, fala assim, não é só dar aquele acesso, um acesso de 30 dias. Não, você precisa dar um acesso de 30 dias, mas ter um controle sobre o documento, se aquele contrato está ativo, se aquela pessoa ainda é funcionária da empresa terceirizada. E aí vem o grande ponto, né, Aleixo? Você ter dentro do sistema de acesso a possibilidade de fazer uma gestão de terceirizados, como nós temos aqui com esse módulo, né? Com certeza, Thiago. Muito bem lembrado, porque falando para os ouvintes aí, o tomador de serviço ele é corresponsável em todos os aspectos com o terceiro dentro da sua empresa, tá? Então, a Uhum. questão da segurança, a questão dos locais que ele pode estar trabalhando, trafegando, tá? Então, nós vamos ajudar o nosso cliente, né, o nosso usuário do N-Way, a fazer uma gestão completa do terceiro, né, da terceirizada, e diga-se ainda melhor, tá? Ou seja, hoje a gente, por conta de reduções de pessoas, né, nos recursos humanos, o nosso software permite que você passe para a terceirizada responsabilidade de manter esses seus terceiros e os seus documentos. Então, ele vai ter lá um checklist de documentos a ser preenchido para cada funcionário que ele for colocar no sistema, escanear os seus documentos. Nós temos um cliente hoje que dispensou, é totalmente dispensável o uso físico do documento. Então, a Uhum. confiança é tanta no escaneamento do documento que não é mais necessário de ter aquele documento físico. Isso. E nós não vamos tirar a responsabilidade do nosso cliente, porque ele vai fazer a gestão de análise dessa documentação.
Então, quando ele recebe um documento, uma pessoa nova, ele é notificado, o gestor do cliente, assim como um documento, quando ele está prestes a vencer, a terceirizada, assim como o dono do documento, é avisado, ó, esse ASO aqui vai estar vencendo em 20 dias, por exemplo, tá? Então, essa gestão de terceirizada, ela vai muito além, então por isso que a gente indica, né? Não é um controle de acesso, é um sistema de gestão de acesso, Tiago. Não, perfeito. Eu acho que isso ainda complementa lá no início, quando a gente começou a falar sobre perfis e você dá as permissões dentro do sistema, está totalmente ligado a isso, né? Você ter pessoas responsáveis para fazer a gestão de terceiros, que não é a mesma pessoa que cuida do acesso comum da portaria, que cuida ali do visitante, de cartão provisório, né? E aí, Aleixo, outro ponto que eu acho hoje que é um grande diferencial, e de novo está totalmente ligado ao retorno sobre investimento, e que parece ser tão simples, mas hoje é uma demanda tão frequente dentro dos nossos clientes, que é a parte de gestão de controle de refeitório, que hoje é muito natural dentro do sistema você ter ali uma lista dando créditos, tem 22 refeições, você tem ali 30 refeições, você tem faixa horária, mas a gente acabou pensando um pouquinho mais num alto nível de gestão de refeitório, principalmente ligado aí a algumas indústrias que já nos demandaram essa questão, e eu queria que você desse ali uma breve reflexão, acho que isso é legal até fica em aberto aí para o pessoal que está assistindo, para nos procurar, nos consultar, que nós temos uma solução muito legal sobre refeitório. É uma breve mesmo, porque se a gente for falar tudo que tem de gestão em cima de refeitório, tá? Então, o Tiago disse bem, a gestão de refeitório comumente utilizada é uma listagem das passagens das pessoas nas catracas do refeitório, tá? Nós estamos trabalhando além disso, nós vamos estar estamos fornecendo para os clientes uma gestão de planejamento, ou seja, desperdício de alimentação, fazer um plano anteriormente à refeição ser consumida, por tipo de refeição, por data, quantificação, liberar para a terceirizada fazer o seu planejamento, fornecer a possibilidade dela poder fazer algum ajuste nesse planejamento, antes mesmo da empresa, seja a dona do software nosso, que é a dona do refeitório, ou uma terceirizada, receber o planejamento daquelas refeições, daquelas quantidades, e produzir exatamente o que se precisa para aquele determinado dia. Então, é possível, sim, fazer todo um planejamento, não só a quantidade é de menos, Tiago. O que tem é a qualidade, todo um planejamento dentro dessa parte de refeitório, com envios de aviso, notificações para quem fez o planejamento, notificações para a empresa que vai fazer as refeições, ou seja, a gestão de refeitório do N-Way Pro é além de uma quantidade, uma lista de pessoas e passagens. Perfeito, Aleixo. E dando sequência aqui, acho que um ponto muito legal de colocar, que é parte da nossa visão, é que hoje nós estamos aderentes aí a praticamente todas as tecnologias, porque também nós temos uma visão muito ampla sobre integrações com diversos equipamentos. E, Silvano, no meu cronômetro, agora eu passaria para esse slide, que já seria exatamente quase o nosso encerramento, alinhado com a sua presença e agradecendo aí por esse tempo e podendo falar um pouco, né? A gente tentou ser o mais dinâmico possível, não ficar focando em telas, mas ficar focando em conceitos e onde podemos ser aplicados. Mas mandaram muito bem, fantástico. Só falta uma coisa para fechar com chave de bolo, a cereja do bolo, tá certo? E eu ia falar assim, não é uma foto do Aleixo, é os contatos. Cara, eu não podia deixar, né? É que eu fico aqui pensando, cara, a gente tem que se antecipar um pouco. É aquele conceito mágico, né, de resolver problemas. Então já está aí os nossos contatos, agradeço, a gente está à disposição. Fora os contatos que estão aqui na tela, a gente também está aí no CT, né, Silvano? Sempre ressaltando, nos visite, visite o CT, conheça nosso stand, nossas soluções. Silvano tem os nossos contatos aí, quem precisar, né, Silvano? Estamos na rede também, né? Olha as redes, Face, LinkedIn, Instagram. Exatamente. Estamos à disposição. Muito bom. Se você perdeu aqui esse conteúdo, não se preocupe, fica gravado nesse mesmo link, você pode assistir depois na sequência e consulta também a playlist
da Anyway Pro no nosso canal do YouTube, que tem bastante coisa colocada já lá, não é verdade? Legal, isso aí. Com certeza. Muito obrigado, Obrigado, Aleixo. Silvano, Obrigado, Thiago. oportunidade. Valeu, Silvano, tamo junto. Boa apresentação, Ivan, até mais. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado.